noite a todos. Boa noite. Que alegria poder aqui retornar uma vez mais, revendo esses corações amigos, estabelecendo e consolidando novas relações. Porque é essa que eu acho que é o maior objetivo, né? Da gente nos conquistar uns aos outros na condição de fraternidade, de amizade. Porque quando esse tipo de sentimento se faz presente em nós, por certo, há de se minimizar os problemas possíveis, eu diria quase que certamente, das relações conflituosas que muitas das vezes nós promovemos. E isso é perfeitamente natural que assim seja, considerando o tipo, a categoria de espírito que somos ainda, né? Ainda estamos aí estagiando naquela fase da imperfeição. O problema é que muitas das vezes nós justificamos as nossas tomadas de decisões erradas, equivocadas, pelo fato da nossa imperfeição, como se isso viesse justificar nenhum esforço. Quando a doutrina nos esclarece que estamos exatamente aqui com a proposta de esforço modificador, para construir em nós, não no outro, essa mudança íntima, essa percepção diferente da vida. Nós observamos aqui, no primeiro vídeo que foi passado, que foi cantado, fazendo uma exaltação ao Evangelho segundo o Espiritismo, como um mecanismo proposto pela doutrina para melhor se conhecer e entender Jesus. Mas na integralidade da doutrina, que é composta do Pentateuco, as suas 5 obras básicas, que devem ser sim estudadas em todo o seu conteúdo, de forma plena, para não só entender Jesus, mas entender a nós mesmos, a nossa natureza, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos e em que condições. Isso é doutrina espírita, que vem atender uma recomendação de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não salva, Jesus não disse que salvava, mas que liberta. E aí, como nada acontece por acaso, vocês já perceberam que eu peguei o livrinho ali, né? Eu estava ali. Eu sou uma pessoa, gente, que eu olho os detalhes, né? Eu não sei se isso é virtude ou é defeito, né? Porque às vezes os detalhes escondem coisas que não deveriam ser observadas, né? Mas faz parte. E aí eu li esse título: Por que estamos inseguros e confusos? E aí eu fui ler um pedacinho aqui. Olha como nada acontece ao acaso. A doutrina espírita é um itemzinho que está aqui intitulado O Espiritismo Despertando Consciências. E dentre as coisas, eu vou ler apenas um pequeno parágrafo, diz assim: a doutrina espírita nos fala do ser humano no mundo, no que diz respeito ao valor da mudança íntima, por meio de uma educação transformadora. Tem que transformar, tem que mudar a criatura. A educação integral, não é apenas a educação acadêmica, mas a educação do espírito. O que ele está pensando, o que ele está sentindo e, objetivamente, o que ele está fazendo. Essa é a educação integral. Apresenta-nos a reencarnação, concluindo, como o planejamento pedagógico para superarmos a ignorância. Isto é, passarmos gradativamente de uma visão de aparências para uma visão de essência. Gente, isso aqui é a essência da doutrina espírita. Ela vem com uma proposta transformadora, diferente. E não vamos encontrar em qualquer lugar doutrinário, de qualquer obra séria,
uma letra sequer que afirme, que diga que o Espiritismo é melhor. Não existe isso em canto nenhum. Se tiver alguém falando que o Espiritismo é melhor do que o outro, corra dessas pessoas, viu? Está falando uma grande bobagem. Porque não é isso que os Espíritos disseram. Não é isso que Allan Kardec diz. Aliás, o nosso codificador, oportunamente, vai dizer que a melhor religião é aquela que é capaz de fazer o homem melhor. E eu conheço muita gente não espírita que estão sendo pessoas melhores todos os dias, manifestando a sua fé diferente da nossa. Em contrapartida, nós, diferente da deles. Mas esse não é o nosso problema. O nosso problema é nós buscarmos extrair da nossa fé, da nossa compreensão, daquilo que dizemos crer, a prática coerente desses ensinamentos. Gente, ensino, conhecimento, como eu disse inicialmente, palavras do Cristo, não salva ninguém. O que nós vamos fazer com isso, com esse conhecimento, com essas informações novas, é que vai fazer ou não a diferença. Então eu vi um vídeo recentemente e eu guardei porque eu achei tão interessante. É uma coisa tão simples, mas que mostra a essência do que nós queremos, a ideia do que nós estamos querendo passar agora. Conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é não usar tomate na salada de fruta. Veja, uma coisa que foi dita num podcast, dentro de um clima ali de brincadeira, mas que tem, sou eu não, né? Mas vamos seguir, ó, já normalizou. Então, a gente vê, e às vezes nós estamos aqui, aliás, como é bom estar aqui, né? Gente, eu cheguei cedo hoje para aproveitar mais, né? Que às vezes a gente, aliás, quem vem de mais longe costuma chegar mais cedo, já reparou? Às vezes a gente mora do lado do centro espírita, a gente chega esbaforido, já está fazendo a pressa e ele está chegando. Porque não é aqui do lado, né? Aí vai fazer uma coisa, fazer outra, quando vê, está na hora, ele sai correndo. E quem sair mais longe, que é o nosso caso, a gente fica contando, será que vai ter trânsito? Será que vai furar um pneu? A gente tem que contar com essas coisas, não é? E a gente chegou hoje bastante cedo, aí pôde aproveitar dos abraços, do sorriso, do cafezinho gratuito para o palestrante. Olha, que beleza. Se de fato se considerar a nossa mudança para cá, eu vou vir aqui só tomar café de graça. Quero fazer palestra toda semana. E aí você, neste ambiente, né, colhendo sorriso, empatia, se abastecendo desta ambiência, que é completamente diferente daqui, lá do portão para fora. Aqui é um local cuidado, zelado, né, pelos espíritos superiores. Nós damos uma pequena contribuição com a nossa boa vontade, com o nosso esforço de estar aqui, com a atenção que neste momento vocês dedicam a nós. Então tudo isso se soma, mas ainda assim, a grande parcela de contribuição que nós aurimos aqui, vem dos Espíritos, que são os prepostos de Jesus na Terra. Esses camaradas são diferentes de nós, gente, não na sua natureza, porque todos nós fomos criados exatamente iguais. Está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Fomos criados todos simples e ignorantes, mas com uma meta, né, a ser alcançada. Então, mas esses são diferentes porque já caminharam mais que nós, já aprenderam mais que nós, já superaram muitas deficiências que nós estamos a duras penas tentando hoje superar. E às vezes, por vezes, a gente fica se martirizando, né? Puxa vida, eu tenho tanto tempo na casa espírita, continuo fazendo isso. E vai continuar assim. Por quê? Não tem varinha mágica, a não ser que a Maristela tenha guardado em algum canto aí, né? Uma varinha mágica, que você chega aqui, a pessoa dá uma
varetada na sua testa e você, ó, maravilha. Eu conto isso porque eu fui convidado para participar de uma celebração de aniversário de uma certa casa espírita. A gente não pode nem falar da região, você não vai saber. E está filmando esse negócio, né, Jesus? Mas eu falo com muito carinho, sabe por quê? A gente é tão bem recebido lá, sabe? Só falta pegar a gente no colo. E lá eu participei, porque lá é reunião mediúnica pública. Mas eles não se dizem espírita, não, espiritualista. Tudo certo, ué. Tá tudo certo. O que não pode é nós dizermos espírita e fazer reuniões públicas aqui. Aí não. Digo pública a reunião mediúnica. E aí, existe o companheiro que coordenava a reunião lá, as manifestações, ele usava uma varinha. Mas dava uma chibatada no cara, gente. Eu fico imaginando o médium ao final, né? Todo lenhado para casa, parecia que tinha brigado com gatos. Como explicar isso em casa? Olha a situação. Então aqui não tem isso. O que aqui nós vamos receber? Vão ser oferecidos para nós oportunidades das mais diversas. Mas, segundo a recomendação do Espírito de Verdade, que consta lá no capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, ele também faz uma recomendação. Espírita, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espírita, instruí-vos. Este é o segundo. Aqui uma pequena nuance que vale a pena ressaltar. A época de Jesus era mandamento. Qual é o mandamento maior? Lei de amor. Mandamento é lei. Cumpra-se. Se não cumprir, nós vamos ser alcançados por essa lei em algum momento. E nós vamos ter que se aliar a ela em algum momento. Hoje, o Espírito de Verdade não fala em mandamento, fala em ensinamento. Não é a mesma coisa. Porque ensinamento, a gente pressupõe um movimento da vontade, do querer. Por que comumente, eu digo isso aí em tese, não estou dizendo que é essa ou aquela casa, obviamente. Mas porque a gente visita muitas regiões, e a gente tem a oportunidade de dialogar com os confrades da região, é muito comum nas casas espíritas, os grupos de estudo ser muito pequenininho. E às vezes, a casa tem uma assistência, uma frequência pública enorme, mas os grupos de estudo, ó, pequenininho. Então isso, apesar de todos nós estarmos espíritas, nós estamos estagiando em condições diferentes. Então, obviamente, nós vamos encontrar pessoas, por exemplo, que apesar do pouco tempo de doutrina, apesar do pouco tempo de casa espírita, ele já está correndo, já está totalmente integrado, né? Já está ali participando dos estudos, já está se oferecendo para contribuir. Quando fala contribuir, pensa logo no dinheiro, que é necessário, tá? Nós não podemos ser hipócritas, viu, gente? Em doutrina espírita não tem dízimo. Isso é verdade. Mas alguém tem que pagar a conta da luz, né, gente? Alguém tem que comprar material de limpeza, etc, etc. Manutenção. As coisas de César. Dai a César o que é de César. Então, essas pessoas chegam e começam. Aquele que se empenhar mais, aquele que se esforçar mais, vai chegar na frente dos outros, gente. É da lei da meritocracia. O fato de estarmos num ambiente como este, agradabilíssimo, a gente aqui fica diferente, gente. Eu aqui falo mais macio, já repararam? Lá eu sou destrambelhado, aqui eu sou mais... Eu vou chegar um dia, falar, né, como o Valmir. Lá, eu vi o Valmir ali numa foto, eu vi aí. Tá quebradinho o Valmir, mas ele tá lá, duro na queda, viu? Porque os espíritos mais superiores a nós, eles não falam como nós. Não gesticulam como nós. Eles falam mais ou menos assim: meus irmãos,
A paz seja convosco. A gente fica até arrepiado, né? Porque tem uma sonoridade, já repararam? Que envolve a gente. Tem uma vibração. Quando ele se articula, palavras dessas bocas, diferentes da nossa. Porque Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes eu estou falando a mesma coisa que ele, mas não está permeado daquilo que aquele coração amoroso está, enquanto o meu ainda está em construção. Vamos estar falando a mesma coisa, com o mesmo objetivo, mas a repercussão aí vai ser diferente. Então, o que o Walter não tem nada de especial, absolutamente nada. Aliás, estou longe disso. Não sou importante, mas o que eu estou falando aqui o que eu estou trazendo aqui é de extrema importância. Daí a responsabilidade de quem ocupa aqui. Essa tribuna não é para aventureiros. É para alguém que esteja em processo de esforço, tá? Não é só para iluminados, não. Porque eu, para estar aqui, eu tenho que fazer um esforço enorme. E o menor deles foi 70 quilômetros. Para me chegar aqui foi o menor deles. Sentei no carro, acelerei e levei. Olha que moleza. Não é? Fica mais fácil, né? Conheço um monte que viaja para tudo quanto é canto de ônibus para fazer palestra. O cara chega lá banhado de suor para fazer palestra. Mas de Nazaré cansei de recepcionar dezenas desse tipo. E a gente ainda tem essa facilidade, né? Então isso não foi esforço. O esforço meu é de consciência aqui. Porque é o que ele está falando aqui. O Espiritismo despertando consciência. Minha consciência já está desperta? As dos senhores e senhoras estão? Nós estamos em processo. Não tem varinha mágica. Então, por isso que esta casa aqui, como qualquer outra casa espírita, ainda não vai albergar multidões. Aliás, não é a proposta do Espiritismo fazer proselitismo. Por quê? Porque, como eu falei inicialmente, a mensagem aqui é dada, é ensinada, é vivenciada, da forma mais responsável possível. Porque estamos falando da verdade. E a doutrina espírita veio trazer o quê? Quem somos, gente? O que o Walter é, problema. O Walter é um problema. Nós somos espíritos de problema. E a gente quer chegar na casa espírita e quer encontrar a perfeição. Não vai achar. Não vai achar. Então a gente às vezes imagina que fulano, que Beltrano está muito acima de nós. Ele está em luta com qualquer um outro, passível de cometer equívocos, e eu os cometo toda hora. Só que a minha consciência hoje é outra, porque antes eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, que ainda está muito longe do final, mas hoje já é suficiente para saber do que eu acabei de fazer não devia. E aí o que fazemos com isso? Com esse conflito psicológico? Conserta o problema, filho. Vai lá e resolve o problema. Não vai para debaixo do tapete, não. Só está escondendo ele. E como é que a gente se esconde os nossos problemas dos outros? Com sorriso, com abraço, com fala mansa. A gente vai escondendo as coisas dos outros. Por quê? Porque nós queremos ser aceitos. E a gente se esforça para apresentar o que é a nossa melhor parte. Lembra aquela visita de Jesus na casa de Maria e Marta? Marta estava preocupada com as coisas lá, dos afazeres da casa. Maria, né, boba, né? Pô, Jesus na minha casa, eu vou lavar a louça, eu vou varrer chão, vou nada. Dá um banquinho aqui. Botou o banquinho no pé de Jesus e ficou sentado ali. E Jesus conversando com Maria.
E às vezes nós somos Marta o tempo todo. E todos nós temos essa melhor parte, todos nós. Então estudar Espiritismo é trazer essa nova compreensão de nós mesmos. Saber que nós ainda não vamos levar muito tempo para chegar ao nosso objetivo, que é vivenciar essa perfeição relativa. Nós sabemos disso. Mas se nós pararmos hoje, olha para trás, há 10, há 15 anos, 20 anos, coisas que nós fazíamos, que eu não me envergonho de dizer que eu fiz, não. Porque eu sou uma versão diferente daquela. Nós somos uma versão diferente de nós mesmos todos os dias. Quando eu acordo de manhã, eu já sou uma versão diferente. Imagina daqui a 20 anos atrás, a versão do Walter, muito mais desequilibrado do que sou hoje. Muito mais problema do que sou hoje. Então, quando eu olho, lanço o meu olhar para o retrovisor da minha própria história e observo esses descaminhos que eu percorri, me serviram de experiência hoje para dizer, aquilo não foi bom. E procurar ajustar o rumo. Porque é isso que nós precisamos fazer. Então, o estudo, a prática espírita, ela decorre dessa compreensão. E às vezes a gente fica vendo aí coisas no movimento espírita, tipo assim, vou deixar para a próxima encarnação. Tadinho desse, coitado. Não tem garantia nenhuma, né? Onde essa criatura vai reencarnar? Ao lado de quem? Em que condições? Fazendo o quê? Não tem garantia. A única garantia hoje é o agora. Nesse momento eu tenho. Não tenho nem daqui a 20 minutos, eu não sei. E que bom que a gente não sabe, né? Seria assim um desespero, né? Então, doutrina espírita é você ter essa percepção. Para isso, nós precisamos reflexionar, meditar acerca dessas informações riquíssimas. A doutrina espírita é um tesouro a nosso favor, que a gente está ali com acesso direto para usar. E a gente tem que perguntar as coisas. Teve uma época que eu era mais estrambelhado que sou hoje, que eu não sei como é que eu dava conta, que eu coordenava estudos em 4 casas diferentes. 3 casas e ainda no grupo lá na empresa, que nós fundamos grupos de estudo lá na empresa, palestras que a gente fazia na empresa, enfim, eu não sei como é que eu dava conta. Agora para dar conta de um compromisso já está ruim, né? A gente, às vezes eu estou começando a ficar preocupado, sabe? E a Cileide às vezes fica me testando. Mas ela me testa dizendo de si mesma, quando ela esquece o nome de uma pessoa, ela fala assim, sabe o nome daquela pessoa? Não sei não lembro não. Gente, o cara está ali todo dia comigo, a gente esquece. Olha, relaxa, tá? Eu já aprendi essa técnica. Se você ficar se martirizando, você não vai lembrar. Aí você esquece aqui, daqui a pouco vem. Então a gente já começa a observar que a gente tem que aproveitar bem o nosso tempo. Que a gente não sabe o tempo do outro. O negócio de deixar para a próxima encarnação, esquece isso. Porque se a gente soubesse o valor do tempo, a gente dava mais valor ao tempo que temos. O tempo é o melhor investimento que Deus nos concede em cada encarnação. Uns mais, outros menos. Mas o necessário para aquela experiência encarnatória. Suficiente para você aproveitar o máximo. E para a gente voltar de onde viemos de forma positiva. Porque imagina a gente voltando para o plano espiritual de forma definitiva. Porque todo dia a gente visita o plano espiritual, gente. Aliás, alguém sabe onde fica o plano espiritual?
será que aqui em Maricá tem plano espiritual? A gente fica ainda com aquela ideia física das coisas, de céu. Porque onde está o céu? A gente aponta para cima, né? Onde está o inferno? Aponta para baixo. Tadinho do japonês essa hora. Está no inferno. Então não é uma coisa física, é um estado. E o mundo das formas, a qual nós estamos habitando agora, está imerso no mundo espiritual. Nós estamos no mundo espiritual agora. Nós somos espíritos. E na condição de espírito, onde é que a gente estaria se não no mundo espiritual? Apenas vivenciando um ciclo reencarnado. Mas os espíritos estão aqui. Eu não preciso vê-los para saber. Então, o estudo é a fase, quer dizer, não diria a primeira, né? Porque chegam, através daquela porta ali, corações com demandas de todos os tipos. E às vezes a pessoa chega, hoje vou beber uma aguinha, não costumo beber água não. Vou botar um copo bonito para mim, já reparou? Se bobear, eu boto no bolso e levo. Que eu tinha uma mania ruim, estou fazendo esforço para parar com isso, de roubar canetas, sabe? Me empresta uma caneta, eu botava no bolso e levava. Aí, me esqueci de devolver sua caneta. Não, pode ficar. Eu tinha um bolo de canetas. Mas tudo bem. Vida que segue. Então, cada coração que entra aqui tem uma demanda. Tem suas angústias, as suas dificuldades, as suas dores. Aí a pessoa chega aqui, toda quebradinha. Aí o dirigente fala assim, não, você tem que estudar. Vem aqui para o estudo. Calma. O cara nem se assentou ainda. Acolher, recepcionar, orientar, fazer tudo aquilo que a casa espírita é capaz de fazer. E a casa espírita somos nós. De acolher aquela pessoa, de saber o que dizer a ela. Isso é conhecimento espírita. Às vezes a pessoa nos encontra na rua e sabe que você é espírita. Eu vou perguntar isso aí porque eu estou com um problema tão sério. Aí chega ali o nosso amigo e diz assim, você pode me esclarecer isso? Não, você vai lá na casa espírita e procura fulano. Mas peraí, os espíritos trouxeram aquela alma para você, para atender aonde você está. Ser espírita não é só ser na casa espírita não, que isso é fácil. Aqui é fácil. Teve uma vez, lá no Maria de Nazaré, não sei se a Celeste vai lembrar disso, se ela estava presente ou não, que nós já tínhamos terminado as atividades e estávamos todos já do lado de fora, já indo embora, e a gente estava fechando o portão. Chegou um visor. Está fechando? Eu falei, não, nós estamos abrindo. Eu falei, não, nós estamos abrindo. Voltamos lá para dentro. Imagina, pessoa chegando, olha, reunião agora é só quinta-feira. O que essa pessoa vai fazer até quinta-feira, gente? Qualquer coisa pode acontecer até quinta-feira. Então nós temos que agir no momento que a gente foi solicitado. E às vezes nas mais diversas situações ocorrem. Eu andei pouco de ônibus, graças a Deus. Ando pouco de ônibus. Muito raro andar de ônibus, porque a maior parte da minha vida eu andei de moto. Olha, era motociclista. Motoqueiro não. Motociclista. Se você chamar um motociclista de motoqueiro, ele vai se ofender. Você não quer saber o que você vai ouvir dele. Eu andei 28 anos de moto. Então eu andei pouco tempo de ônibus. Mas as poucas vezes, quantas vezes acontecia assim? As poucas vezes de ônibus, acontecia muitas vezes essa situação. O ônibus está lá com um monte de lugar. Alguém já deve ter vivenciado isso. Aí você está sentadinho, na boa. Aí vem uma criatura. Aí olha para a Maristela, olha para o Tarso, aí olha para você. Tem um monte de lugar vazio, bancos vazios, todo. Aí senta do teu lado. Aí tu imagina assim, ai meu Deus do céu. Ai, hoje não está legal, Senhor. Aí tu finge que dorme, né? Já repararam? Tem gente que dorme instantaneamente. A pessoa senta e faz.
Se precisar dar um testemunho maior, ele até baba. Força até uma baba ali, né? E às vezes do nada a pessoa, bom dia, aí você dá bom dia, agora acabou. Você vira um terapeuta daquela pessoa dentro do ônibus. A pessoa começa a contar da vida dela, dos problemas, das dificuldades. E às vezes, ela só quer falar. Mas aí a gente também com o nosso ego, a gente não quer ficar por baixo, né? Ah, você tem que falar, olha os meus problemas. Aí tu começa a marretar os seus problemas. Aí vira uma disputa de problema ali, né? A pessoa foi ali desabafar com você. Gente, os espíritos trabalham assim. É assim que eles trabalham. Eles sabem exatamente o que nós somos capazes. Nós temos que ser instrumento. E aí leva para a criatura para você. Você vai sentar do lado do tazinho, não senta aí não. Eles falam no ouvidinho dela, não senta aí não, sai. Esse aí é problema, não senta aí não. Senta aqui. Aí a pessoa vai, fica indecisa, né? Aí meio que os espíritos empurram, ela senta. E ali pode fazer a diferença para o dia daquela pessoa. Quando você dá atenção, quando você é gentil, quando você tem o que dizer para ela. E não é nada complexo não. Entendeu? Então, gente, a prática espírita não se resume apenas nesse ambiente, não. Esta sociedade a qual nós fazemos parte está pedindo socorro silenciosamente. Pessoas sofridas, desorientadas. Aliás, tem aqui, está escrito aqui, ó. Por isso que me chamou a atenção. Porque estamos inseguros e confusos. A insegurança vem quando falta convicção. E nós gostamos de dizer que a nossa fé é raciocinada. Quando a gente fala isso entre nós, que está tudo certo, a gente compreende que a fé inabalável somente aquela que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade, segundo Allan Kardec. É a fé como resultado de uma reflexão, de um entendimento. Quando Paulo recomenda observar tudo e retém aquilo que for bom, talvez, mesmo que a coisa não seja boa, se você ainda observar, é você entender. Você não entendeu aquilo ainda. Como é que você vai reter? Como é que se entende? Dedicando o nosso tempo a esse mistério. Mas espera aí, volta. Eu só posso ir na casa espírita uma única vez na semana, na quinta-feira, às 7h30 da noite, aqui no Atmos. É a única hora que eu tenho. Em contrapartida, fulana está aqui todo dia. Fica para trás. Vai virar anjo. Será que é assim? Será que é a quantidade de horas de presença na casa espírita que vai resolver nosso problema? Ou a qualidade que nós investimos no tempo disponível a isso? Porque às vezes você está aqui 4, 5 vezes na semana, mas não está integrada a este meio, a este ambiente. Você está em corpo, mas onde está o pensamento? Onde está o sentir? Então, esta mudança preceituada na doutrina espírita, inspirada no Cristo, em Jesus, porque Jesus falou de mudança, de reforma íntima o tempo todo. E ele foi duro em algumas vezes. Amai os vossos inimigos. Dá ruim para nós. Não é amar o seu amigo, não. Que isso aí é meio que obrigação, né? E às vezes a gente não consegue nem amar um filho. Aquele filho rebelde. Aquele esposo, aquele irmão agressivo. O que a gente faz? Bota ele para o lado lá. E a gente vai buscar aqueles que são mais simpáticos. Isso é natural. Eu já contei, não sei se contei aqui. A minha mãe está me acompanhando no mundo espiritual. Aquela foi. O nosso lar para ela é fichinha, deve ter ido diretão. Porque a minha mãe falava coisas, gente, que hoje eu entendo a profundidade do que ela dizia. Primeiro que ela dizia que a gente era
santo. Os meus filhos não fazem isso, tadinha da minha mãe. Meu filho não faz isso não. Eu jogava uma pedra lá na casa do vizinho, que ele tinha muitas gaiolas e passarinho preso. Aí eu e um comparsa da ação equivocada, isso eu tinha 10 anos, 9 anos. A gente esperava escurecer e jogava pedra. Aí aquelas coisas de bambu quebrava, o passarinho metia o pé. No dia seguinte, o cara amanhecia uma arara. Eu sei quem foi, ia lá atrás, sabia que era eu. E eu lá com aquele olhar angelical. Minha mãe botava à frente, igual galinha que cuida dos pintos. Botava para trás assim. Meu filho não. Meu filho não fez isso. Eu falei, tá certo, mamãe, não fiz. Como era mentirosos. Né? E hoje a gente está aqui numa tribuna espírita. E eu sou a prova real da lei de progresso. Porque apesar de que me faltar muito, eu já caminhei um pouco. Todos nós já caminhamos um pouco, gente. Uns mais, outros menos, mas todos nós caminhamos. Então, o importante não é a quantidade, é a qualidade daquilo que se faz de nós mesmos. E por vezes, aquele que está aqui apenas uma única vez na semana, sentadinho lá na última cadeira, como ninguém quer nada, não chama atenção, mas é aquele que quando sai daqui está praticando, está vivenciando, está se esforçando. Tem um livro chamado Voltei, né? Que esclarece muito sobre esses pontos, né? Frederico Figner, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, quando aqui estava encarnado como nós. Não é? Então, o nome é Voltei, é ele voltando para contar da sua experiência para nós, bem que dizer só, não faça isso não, que eu fiz. Todas as experiências, as atividades na casa espírita têm por fim exatamente o nosso despertar para essa transcendência, para algo muito maior que os nossos pobres olhos carnais limitados podem conceber. E para a gente ver tudo isso, não será com os nossos olhos. Nós vamos ter que ampliar outros sentidos para que a gente possa perceber, sem necessariamente ver. Não é o nosso caso. Mas, por certo, nesta noite aqui, há pessoas que têm mais sensibilidade de perceber a ação dos espíritos diretamente. Que eles estão agindo neste momento. E eu não tenho dúvida, e tenho pedido, pedir, pode pedir. Minha mãe falava assim, meu filho, vai pedir, pede mesmo. O não já está garantido, vamos tentar o sim. E aí a gente fica pedindo, né, a ajuda dos espíritos. Me ajuda aí. Porque quando a gente está sentado aqui, antes de ocupar aqui, eu faço isso já, entre aspas, no automático. Não saio dali para cá sem pensar antes no nosso mentor espiritual. Neste amigo que segurou essa prova dura de me conduzir nesta encarnação. Duríssima. E era tão dura essa prova para ele, para mim não, para ele. Que teve que botar dois. Um desencarnado e uma encarnada. 42 anos, vai fazer 43 agora, né? Tá vendo como eu não esqueci? Tá, também não quer demais. 43 anos atrás, vou lembrar, gente, pelo amor de Deus. Nunca lembro. Aí, me colocaram logo dois. Quando um tá lá ocupado, a outra vem aqui e martela. Entendeu? Porque quando eu saio daqui, ela vai logo. Outro falou aquilo. Pegou pesado. Aí agora ela vem pouco, viu? Ela vem pouco, graças a Deus. Que ela não me aguenta mais me ouvir. Não aguenta mais. Mas ela hoje está interessada em vir, viu? Sabe aquela conversa preliminar? Já sabe, né? Se não fosse isso, talvez ela nem viesse. Porque eu até entendo, gente. Eu não me aguento mais ouvir, imagine ela. Aí ela fala, mas tu vai contar aquele caso de novo?
Eu falei, daí? Mas tu já contou? Eu falei, contei para outro público. Mas às vezes, gente, a gente é cruel, né? Porque às vezes eu vou na casa, eu falo, sei lá, mais de 200 casas escritas por aí, gente. Tem tudo isso anotado. E eu vou lembrar o que eu falei há 2 anos atrás. Não dá. Aí eu agora já aprendi. Porque uma vez eu caí nessa esparrela. Quando eu comecei a contar um caso, o cara falou, tu já contou! Rapaz, me deu vontade de pegar na garganta dele. Não é? Eu falei, fica calado, filhinho, não faz isso comigo não. Faz de conta que vocês não ouviu. Que delicadeza. Aí eu conto a minha história, sabe? Aí o pessoal ri, se descontrai, ninguém dorme, e a gente segue, né? Porque olha só, Divaldo já está aí, já passaporte contado, né? Está com 140 anos, já não é possível. Ele conta as mesmas histórias há 50 anos. Todo mundo ri, todo mundo aplaude. Eu já escutei a mesma história umas 3, 4 vezes em palestra dele. E o hoje não pode contar a mesma fato 2 vezes. O infeliz chega lá e dizer um negócio desse, gente. Não dá. Bom, gente, olha só. Agora que eu vou pegar o papelzinho. Agora eu vou começar a contar o tempo, tá? Bom. Filho, tá pensando que é fácil? 70 quilômetros, tem que falar 3 horas no mínimo. Gente, acho que não é o caso não, a gente tá brincando. Gente, às vezes eu viajo para uma outra cidade. Rodo 100 e tantos quilômetros para ir, 100 e tantos para voltar. E me dão 35 minutos para falar. Eu fico tão angustiado. Sabe por quê? Porque a gente tem um problema, né? A gente não aquece voz, já reparou? Quando está aquecido, acabou o tempo. Falou o quê? Acabou o tempo. E tem umas casas espíritas aí, não vou falar qual não, tá? Que uma vez eu quase infartei. Porque eu estava falando, aí a pessoa levanta uma placa. 5 minutos, já leva um susto. Olha, tudo bem. Não me avisaram. Fui pego de improviso ali. Mas eu não sei que diacho de placa de relógio é esse, que ela já levanta o 5, daqui a pouco já levanta o 1. E fica aquela contagem regressiva, o coração vem na goela. Fora que uma outra experiência, olha aqui, quando eu estava ali, eu virei o pescoço para buscar um relógio, que a gente vai até 8h30, não é isso? Então eu me organizo para parar 8h30. E fui lá na casa, perguntei, até que hora? Até tal hora. Ótimo, sem problema. A gente fala o tempo que nos dá, gente. É 30 minutos, a gente está vamos falar 30 minutos, sem nenhum problema. Aí tinha um Big Bang lá na frente, enorme. Um negócio gigantesco. Sabe aquelas pizzas de 50 pedaços? Enorme aquele relógio. E eu estava me guiando por ele. E eu sempre deixo assim os 5 minutos finais, para você ir fechando o raciocínio, para encerrar o assunto. E eu estou me guiando por lá. Lá faltavam 12 minutos naquele relógio lá. E a minha coordenadora que estava sentada do meu lado, botou um papelzinho aqui. 3 minutos. Eu falei, mas 3 minutos? Mas está faltando 12. Mas não é aquele relógio. Eu falei, mas é esse aqui. Tinha um bendito de um relógio aqui. Imagina se o cara vai ficar olhando para cima, gente. Eu falei, peraí. Se aquele relógio lá está atrasado, por que ele está lá? Mas é esse aqui. Aí eu já senti que o tom mudou, né? Eu falei, não vou criar um problema, senão eu não volto, né? Aí eu falei, tá bom. Eu falei, então me dá mais 2 minutos, 3 minutos pelo menos, encerrar. 3 minutos! Eu falei, tá bom. Tinha que dar uma tremida, né? Aquela voz impostada, austera. Eu fiquei tão preocupado que eu falei 1 minuto e já passei a palavra. Então, o relógio tem que ser cuidado. Muito bem. Então, gente, para a gente ir buscando já o encerramento dessa proposta da noite de hoje, primeiro a gente entender da grandeza, da importância da doutrina espírita para nós. Não é para o outro, para nós. Eu tenho dito que nesta minha vida de 66 anos de encarnado, nem parece, né? Nem parece. E vocês vão ver a versão de Maricá, como é que vai ser.
A minha filha é, como é o nome do negócio? Biomédica. Ela dirige uma clínica lá em São Paulo. E ela está enchendo o saco para a gente ir lá, botar um botox, sabe? Dar uma esticadinha. Aí tu fica rindo direto, né? Tu nem... Aí já, mas só eu chegar aqui, vocês nem vão reconhecer. Menino de 25 anos. Olha que beleza. Então, mas chegando aqui, nós da importância disso, gente. E nós só vamos entender, formar um juízo de valor, se nós sairmos da superficialidade da doutrina e de fato nos interessarmos no cerne. Perguntem as coisas, não levem dúvidas. Às vezes, quando a gente participa de um grupo de estudo, a gente não entende, não compreende aquele tema, aquela proposta que foi ali apresentada, e a gente vai embora levando essa dúvida. Não! Ah, mas fulano, olha, eu não tenho condições de te esclarecer isso, mas eu tenho que me comprometer em buscar a informação para você. Se eu estou ali coordenando, tem que ter essa função. Então, a doutrina é rica. Aliás, olha só que interessante. Somente na doutrina espírita que eu obtive respostas para as perguntas que eu fiz a vida inteira. Mas não parou aí. A doutrina também espírita trouxe respostas para perguntas que eu nunca imaginei fazer. Por quê? Ignorância, desconhecimento, falta de atenção. Nunca questionei o porquê disso, o porquê daquilo. Mas aqui eu fui aguçado. E quando a resposta veio, eu associei a uma pergunta que deveria ter feito há muito tempo, mas só agora compreendi. E a verdade não tem limite, não tem tamanho. Porque a verdade é Deus. Deus é amor, mas é também a verdade absoluta. E se a verdade é do tamanho de Deus, Deus é incomensurável. É o todo, é o infinito, é o eterno. E aqui a gente vai buscando doses homeopáticas da verdade possível de cada um. Então, quando o outro está melhor compreendendo, melhor se posicionando, deve servir de exemplo para mim. Puxa, ele está conseguindo. Olha que beleza. Poxa, vou lá. Vamos buscar essas referências. Toda casa espírita tem. A gente fica olhando lá para Divaldo. Tudo bem. Para Raul Teixeira. Para esses nomes, essas criaturas que estão aí para nos servir de exemplo. Mas às vezes o nosso olhar não percebe quem está do nosso lado, na casa espírita. O tamanho do coração daquela criatura, da dedicação, do esforço. E nós, que por vezes temos tudo a nosso favor, estamos sempre declinando, postergando. E eu comecei, não terminei, a questão também dessas frases que a gente ouve por aí. Vamos, como é que dizem? Vamos respeitar o tempo do outro. Todo mundo aqui já ouviu isso. Mais de uma vez. É lindo falar isso, né? E melhor ainda quando se ouve. Vamos respeitar o tempo do outro. Porque a gente fala assim, a gente ouve, melhor dizendo, quando o trabalhador está pronto, a tarefa aparece. Eu não sei onde está o trabalhador, porque a tarefa não falta. Né? E respeitar o tempo do outro. Que tempo é esse que ele tem para perder, para negligenciar? Não tem mais. E quem diz isso não sou eu, é Allan Kardec. Último livro da codificação, Gênesis, último capítulo 18, último tema, são chegados os tempos. E o último item que ele encerra a sua obra do Pentateuco, chama-se geração nova. É lá que Allan Kardec diz que não temos mais tempo. É lá que Allan Kardec diz que já desde o meado do século XIX, quando ele trouxe essa informação para a codificação, que já está havendo uma seleção natural de espíritos, de tal forma que muitos, hoje encarnados na Terra, não mais se reencarnarão aqui. E o outro quer deixar para a próxima encarnação. Vai habitar onde? Júpiter? Não dá ruim para nós. Não dá não.
Então nós temos que aproveitar e motivar-nos uns aos outros. Mas existe uma questão que Leon Denis, já que vocês têm uma ligação com Leon Denis aqui, né? No problema do ser e do destino, que está aqui na programação de estudo, né? Tem um capítulo lá que ele fala da vontade, das potências da alma. Vontade é tudo, gente. Quando não se tem vontade, nada acontece. Pode rezar à vontade, filho. Pode sangrar o joelho. Não vai acontecer não. Porque ninguém fará aquilo que for da nossa obrigação fazer. Nem Jesus fará. Eu questiono às vezes. Eu sou um questionador, sabe? Eu sou um problema. Eu sou um problema. Aquela passagem que diz que Jesus, na pior hora, Jesus pegou você no colo. Será que é assim que funciona? Ou será como o Sirineu fez com ele? Não tirou a cruz de Jesus, não. Não pegou Jesus no colo. Ajudou Jesus a levar a sua cruz. E Jesus também recomendou a mesma coisa. Aquele que quiser salvar-se e seguir-me, pegue a sua cruz e venha. Então como é que Jesus vai pegar alguém no colo? Não, ele vai te dar a mão ali. Vamos caminhar junto contigo. Mas te eximir de responsabilidade, ninguém fará isso. Disse Jesus: busque e achareis. Bata e a porta se abrirá. Tem um movimento, uma ação que precisa ser feita por nós. Então o convite desta noite, que a gente possa sintetizar nessa vontade, neste querer, de aproveitar o máximo do máximo possível em cada situação que a vida nos apresente. Seja aqui, seja acolá. Mas nunca faltará oportunidade para a gente servir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, à nossa comunidade, a nós mesmos, a família. E assim nós encerramos, agradecemos a paciência de nos ouvir. Muito obrigado a todos. Papelzinho vou deixar para a próxima.